Pessoal, certamente todo mundo aqui já sabe que a grande questão da filosofia moderna gira em torno do conhecimento. Por isso, a pergunta mais importante, que é aí reproduzida de forma insistente por uma série de pensadores da era moderna, é a seguinte: como conhecemos? Como conhecemos? Será que nós conhecemos as coisas, o mundo, a natureza, de modo direto, observando o mundo, as coisas, a natureza? Ou será que o conhecimento é sempre mediado mentalmente? Será que existe um filtro aqui na nossa mente que faz a mediação entre o sujeito, que somos nós, e o objeto, que é o mundo? Portanto, o conhecimento, ele sofreria uma mediação mental? E se o conhecimento sofre uma mediação mental, será que essa mediação mental, que é feita pela mente, será que ela de fato é confiável? Veja que são questões extremamente importantes e que vão levar aí alguns séculos para encontrar respostas seguras. Para entendermos bem a filosofia moderna, nós temos que assumir que toda a era moderna, que é um período relativamente curto se comparado ao período anterior, Idade Média, toda a era moderna, ela pode ser dividida em três grandes momentos. Vamos categorizar a filosofia moderna em três grandes grupos de discussões. O primeiro deles diz respeito ao Renascimento. Basicamente ali o século XV, século XVI, as grandes questões debatidas pelos pensadores do Renascimento. Poderia citar, por exemplo, o Francesco Petrarca, que é considerado o pai da filosofia humanista, o Leonardo Bruni, o Colúcio Salutati, o próprio Nicolau Maquiavel. Esses pensadores todos estão ali, ou no século XV ou no século XVI, produzindo uma filosofia mais antropológica, que coloca o homem no centro das atenções. De modo muito especial, é nesse ambiente que o Maquiavel se destaca, trazendo a questão da política para o debate humano, retirando do debate religioso, teológico, assuntos relacionados à vida política das pessoas. Acredito que Maquiavel é um grande expoente desse primeiro momento, justamente porque foi ele que mostrou que assuntos como o próprio direito, como a política, são assuntos relacionados ao cotidiano da vida e não a uma destinação ou a uma vontade divina. Um segundo momento da filosofia moderna é representada pelo absolutismo. Então, o século XVII, é claro que aqui nós não podemos ser muito radicais, né? Não é apenas o século XVII, isso já vem um pouco antes, isso chega até o século XVIII, mas de um modo mais central, no século XVII, nós temos o absolutismo, onde o movimento é um pouco inverso daquele que o Maquiavel havia inaugurado no século XVI, quando escreveu aquela obra fantástica chamada O Príncipe, 1527. No século XVII, há uma retomada de argumentos teológicos para legitimar o direito divino dos reis, algo que lembra muito a Idade Média, quando se justificava a autoridade do senhor feudal a partir de uma designação divina. O absolutismo, então, entende que existe uma espécie de contrato de procuração entre Deus e o monarca, no qual Deus concederia ao monarca plenos poderes para governar em nome de Deus, sendo então o monarca um representante da autoridade e da vontade divina. Isso é absolutismo, é uma monarquia que governa com plenos poderes, com força total, porque ele acredita, e a sociedade também acredita, que há uma vontade divina por trás dessa estrutura política. Temos aí um grande pensador, um jurista, inclusive, chamado Jean Bodin, que vai fazer esforços intelectuais muito interessantes para tentar legitimar esse modelo absolutista, o Estado, a monarquia absolutista. Esse sistema que se estrutura a partir de então,
está constituído a partir de uma ideia de que há uma espécie de contrato, de procuração entre Deus e o soberano. Deus é o outorgante e o soberano é o outorgado. Ele recebe uma licença derivada da vontade divina para governar. Basta lembrar o rei da França, o rei Luís, que dizia: o Estado sou eu sou a lei. Portanto, ele está acima dos demais mortais. Esse é o sistema que se fundamenta aí ao longo do século XVII, chega até o século XVIII, lembrando que a Revolução Francesa, no final do século XVIII, é justamente uma resposta a esse modelo absolutista. Por fim, o terceiro e último momento que marca de forma brilhante, empolgante, a filosofia moderna é o iluminismo. É impossível você conhecer o iluminismo e não se encantar com os grandes debates que estão sendo travados ali. Pensadores iluministas se colocam contra o modelo absolutista. Nós temos grandes pensadores franceses que estão na dianteira desse movimento, como Voltaire, como o próprio Montesquieu, como Jean-Jacques Rousseau, mas também temos alguns pensadores de língua alemã, como o Immanuel Kant, que talvez seja o nome mais expressivo desse movimento. Claro, também o inglês John Locke. Bom, esses pensadores são os grandes expoentes do iluminismo. E por que iluminismo? Justamente porque eles entendem que o absolutismo representa trevas de uma era que precisa acabar. E, portanto, esses pensadores trazem luz, e essas luzes são luzes derivadas da razão, são luzes derivadas do intelecto humano. Por meio do uso da razão, é possível extirpar de uma vez por todas as trevas da ignorância, e assim constituir um Estado que não será mais absolutista. O auge dessa efervescência intelectual se dará em 1789, com a Revolução Francesa. 10 anos de luta por 3 grandes ideais: liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esse é o grande ideal que alimenta as disputas, sejam disputas intelectuais, sejam disputas em campo de batalha, como acontece durante a Revolução Francesa. Querem liberdade, uma liberdade que é uma liberdade contratual, uma liberdade com limites. Querem igualdade, uma igualdade que é formal, ela não é prática, mas é uma igualdade formal. Todos serão iguais perante a um novo ordenamento jurídico que vai se estabelecer após a Revolução Francesa. E também buscam fraternidade, que possamos conviver, coexistir de forma mais fraterna e respeitosa. Notem, então, que o movimento do iluminismo, ele se estrutura e confia plenamente nas forças da razão. Eles acreditam que há uma razão que é universalista, uma razão que opera em todas as mentes de forma igual, uma racionalidade que está acima das diferenças culturais, acima das diferenças religiosas, e que, portanto, se todo cidadão, se todo homem, se toda mulher fizer uso dessa razão universalista, mas que seja uma razão esclarecida, autônoma, será possível chegar, por meio do uso da razão, ao entendimento, ao esclarecimento, e assim formular leis, normas, princípios que tornem a vida social possível. Então, 3 grandes momentos representam o pensamento moderno: renascimento, absolutismo e iluminismo. Nós percebemos que o centro das discussões a partir de agora gira em torno do ser humano. Por isso, há toda uma preocupação antropológica que perpassa esses 3 momentos. Quero convidar vocês a conhecer um pouco melhor toda essa estrutura intelectual que se desenvolve do século XV em diante nos vídeos a seguir.